Fala, Oi, pessoal! lindos! Gente, mais um vídeo, quarta-feira. Hoje o vídeo foi com João e vamos falar dos 3 erros mais frequentes logo no início aí do casamento e que a gente precisa, né, identificá-los para melhorar, não é, amor? Com certeza, vamos lá. Antes de começar, não esquece de compartilhar esse vídeo com um casal de amigo que você ama. Não necessariamente que já sejam casados, mas aqueles que estão namorando também. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que é que você achou e mais indicações pra gente gravar. Ativa o sininho, né? Tem que ativar o sininho para receber as notificações. Oh, meu Deus, meu marido é um youtuber. O primeiro erro, gente, que eu acho que esse é bem frequente, é a questão da falta de comunicação. Por quê? Quando a gente namora, é totalmente diferente do casamento. Afinal, quando você tá casado, você tá convivendo diariamente com a pessoa. Tem mais chances, né, de encontrar pontos que vocês divergem, encontrar defeitos, vamos dizer assim. Então, por isso, a comunicação é essencial, não é mesmo, amor? Com certeza. Tem gente que fica escondendo, né? Um problema, alguma coisa que tá incomodando ali no coração. Vocês têm que entender que a partir do momento que vocês se unem, vocês se casam para se tornar uma só carne. Então não existe essa de ficar tendo segredinho com sua esposa. Se tá mal, compartilha. Se tá em um momento bom também, tem que exteriorizar também para celebrar. Então os momentos ruins, os momentos bons, não seja aquela pessoa que vai esconder algo do seu cônjuge, né? Mas seja alguém que vai compartilhar suas emoções. E eu acho que isso é um fator muito essencial, inclusive desde o namoro, né? Nutra um relacionamento em que você consegue falar, expor os seus sentimentos. Estabelecer confiança. Exatamente, porque é através dessa conversa que vocês vão conseguir traçar objetivos, metas, ajustar aquilo que precisa ser ajustado, porque o casamento vai necessitar de ajustes, não é, amor? Exato. Não existe casamento perfeito, sempre vai precisar que a gente converse, que a gente sente, ó, vamos alinhar tais e tais pontos. E claro, ter a sabedoria de conversar com calma. Então, com certeza, conversar é tudo. Comunicação. Segundo erro, organização financeira. Gente, nós sabemos que o dinheiro não é tudo, mas sim, as finanças também é um pilar muito importante dentro do casamento. Então, não faz sentido você casar sem ter nenhum planejamento financeiro. Claro que a gente tem que ter fé, a gente confia em Deus, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, né, amor? Com certeza. Se você não tiver organização financeira, você vai trazer problemas para dentro do seu lar. Então você tem que ser inteligente, você tem que ser organizado, tem que ser um bom administrador. Inclusive, existe um texto na palavra de Deus que me chama a atenção, quando Jesus fala com os discípulos. Tudo bem que esse texto fala prioritariamente a respeito do discipulado, do preço do discipulado. Quem é aquele que vai construir uma torre, não calcula antes os gastos da torre, o gasto para construir essa edificação, para que as pessoas que passem sobre ela não falem, poxa, começou bem, mas não conseguiu terminar. Então, aqui Jesus está falando sobre o discipulado, mas trazendo para a esfera familiar, é importante a gente entender que a gente precisa calcular certinho quais passos a gente deve dar, o que a gente deve fazer, para depois não ficar perdido, né? E trazer um peso desnecessário que é fruto de uma consequência de falta de organização. Exatamente, é aquela coisa, a gente não pode culpar Deus por algumas coisas que somos nós que fazemos. Competência humana. Então é importante que até mesmo no processo, né, bem próximo a se casarem de fato, senta, conversa, como é que é a renda, quais são os nossos gastos, quais são as nossas prioridades, como é que a gente vai poupar, né? Então é muito importante a conversa, entender qual dos dois do casal tem mais habilidade financeira, a questão também da provisão do homem, enfim. A gente pode trazer esse assunto, que é um assunto muito extenso, em um vídeo só, mas é importante se organizarem. A última dica que eu daria em relação a esse ponto que é muito importante, o dinheiro não é só da esposa ou só do homem de maneira separada, individual. O dinheiro é dos dois, amém? Então vamos parar desse egoísmo, dessa coisa que não provém daquilo que nós cremos, né? É verdade. Então assim, o dinheiro é um só. É isso. Não é João que ganha X, Júlia que ganha Y. João e Casal. Júlia ganham Z. Dessa forma, a gente promete que é muito melhor. Muito melhor. Vamos ao terceiro e último erro. E se você quiser parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo. Que é a questão da delimitação com os familiares e parentes. Isso também é um desafio muito grande
Afinal, às vezes a gente tá ali, né, no início do casamento, a gente não sabe qual é o limite, até que ponto os nossos pais podem interferir no nosso casamento, até que ponto uma opinião, até que ponto realmente uma intervenção. Então, eu acho que isso também tem que ser conversado em casal. Afinal, quando você casa, o seu primeiro eixo familiar não são seus pais. É seu esposo e seu esposo, a sua esposa. Então, delimitar isso. Tem coisas que é óbvio que a gente tem que agradecer a Deus por termos pais, para nos aconselhar, para nos darem dicas, mas as decisões têm que vir do casal. Perfeito. Deixará o homem pai e mãe, correto? Então, de fato, a gente precisa não romper o vínculo, né, com os nossos pais, Sim. por favor. Mas a gente precisa ter o seguinte pensamento: a minha família, o meu núcleo familiar, eu e a minha esposa, certo? Os meus pais, os nossos pais são bênçãos em nossas vidas. Nós temos eles, inclusive, como pessoas importantes e fundamentais no processo de edificação da nossa família. Entretanto, as decisões da minha casa, quem toma, né, somos nós. Existe a liderança do homem, né, do sacerdote da casa, e existe o papel da auxiliadora, da minha esposa, onde nós juntos nutrimos a nossa família. Então, isso é muito interessante, não é? Os pais continuam sendo bênção, não é? Eu glorifico a Deus por todo o apoio dos nossos pais, as bênçãos que eles representam para a gente ainda hoje. Entretanto, existe uma decisão que é firmada entre nós como família. Exatamente. Claro que a gente não pode esquecer da questão da honra. Claro, honra é o primeiro mandamento com promessa, honrar o teu pai e a tua mãe. E a honra, ela deve permanecer muito constante. A questão do que a gente está falando aqui é decisões finais, porque a gente vê, infelizmente, muitos casais uma questão de imaturidade mesmo e coloca decisões do casamento na mão de um pai, na mão de um tio ou na mão de qualquer outro terceiro. Vamos falar de qualquer outro terceiro. Então, assim, isso tem que ser algo sólido entre vocês. É claro que a gente tem que ter um filtro daquilo que vem de fora. Perfeito. Mas a decisão final tem que ser do casal. É isso. Finalizamos! Deus abençoe. Comenta aqui embaixo se você quiser a parte 2, né? Pois tem muita coisa tem que a gente muita pode coisa. ir aprimorando, falando Ou mais. até entrando em aprofundar detalhe. esses temas também que a gente trouxe Com aqui de certeza. forma bem rápida e prática. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Estamos muito felizes e espero que a gente possa ajudar você, recém-casado, ou que já casou, ou que ainda tá namorando, noivo. Compartilhe agora esse vídeo com a galera. Vamos espalhar aquilo que é bom, né? Em nome de Amém. Jesus. Deus abençoe. Um beijo e até quarta que vem. Beijão.